ouvir a voz do Salvador. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu tenho procurado no Evangelho de Lucas, quando a gente vê algum texto que não esteja falando das palavras de Jesus, algum texto que esteja falando dos atos de Jesus, para que a gente possa aprender não só com as palavras dele, mas aprender com os gestos dele. E agora nós chegamos nesse capítulo 15. Cada domingo seguimos temas diferentes, mas eu queria te convidar para pensarmos sobre esse capítulo 15, versículos 1 e versículo 2. Vamos ler juntos? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse texto, ele me lembra algumas coisas muito interessantes. O pastor Cristiano estava lá para a congregação, já chegou. Então a gente tem tido o culto lá na congregação, às 18 horas, né? E aí ele chega aqui logo depois e é bom tê-lo aqui. Esse texto me lembra algumas coisas. E às vezes eu fico pensando o que eu estou fazendo. Às vezes eu não entendo o que eu estou fazendo quando eu sou pastor. Porque ser pastor significa que eu tenho que liderar uma comunidade religiosa. No nosso caso, eu ainda lidero o presbitério nosso, eu sou presidente do presbitério. Aí eu chego lá no presbitério, eu tenho que tratar de algumas questões que são das outras igrejas. E às vezes tenho que parar para tratar de questões desta igreja. E às vezes a gente tem que reunir o conselho da igreja para poder definir se uma pessoa está apta ou não está apta para ser batizada, se uma pessoa está apta ou não está apta para ser presbítero ou diácono. Às vezes a gente para aqui na igreja e tem que reunir o conselho para definir se uma pessoa vai ser disciplinada ou não vai ser disciplinada. Isso aqui é um espaço religioso, é uma instituição religiosa, e eu tenho medo de religião. Para falar a verdade, eu tenho quase que pavor de religião. Acho religião um negócio extremamente perigoso, porque a religião tem um poder de libertar e tem um poder de matar. Ela pode matar com uma atitude. Então eu tenho medo. Mas também não gosto desse povo que diz assim: eu não sou religioso, eu sou espiritual. Ele acha que ele está no nível acima. A nossa espiritualidade se manifesta a partir das instituições religiosas, é assim mesmo e vai continuar sendo assim até o dia que Jesus voltar. Então, esses espirituais que acham que estão acima da religião também é bobiça. O problema nosso é quando a gente começa a imaginar que só a religião em si é suficiente para alimentar a nossa fé. E às vezes nós corremos o risco de achar que o exercício religioso é o exercício da fé. Eu me lembro que já estive uma época numa igreja, e logo começaram aquelas pessoas morrerem de AIDS no Brasil. E aí uma mulher muito simples da igreja tinha o seu filho vivendo uma vida muito difícil naquele período, e aquele rapaz morreu de AIDS. E a mulher pobre de uma casinha pequena na periferia de São Paulo, e ela pediu então para, como todas as pessoas daquela igreja faziam, ela pediu para que o seu filho pudesse ser velado na igreja. E aí vai reunir o conselho, né? Vai reunir o grupo de líderes da religião, para poder definir se pode ou se não pode. E eu pensei: mas meu pai do céu, por que não pode? E aí eu era seminarista, e aí participei da reunião, e o grupo chegou à firme convicção de que não pode, porque a nossa igreja é uma igreja de crentes, a nossa igreja é uma igreja de sagrados, e esse caso é um caso de alguém que não é sagrado, e é um caso de alguém que morreu de AIDS. Então, nesse lugar santo, desse povo santo, dessa coisa santa, é tanta santidade que não pode ter o velório de um profano. Jesus bateu doído nessa situação.
Jesus veio para estabelecer o seu reino, e ele tinha aqui um povo que vivia dentro de uma religião, um povo que tinha templo, um povo que tinha líder, um povo que tinha toda uma organização, e Jesus veio aqui e viveu no meio desse povo. Jesus não abriu mão da religião, Jesus esteve inserido na religião, porém, Jesus nunca parou de confrontar a religião, passando a todos nós a ideia do reino de Deus. Ele era o reino de Deus. Ele era o reino de Deus personalizado, ele era o reino de Deus presente, ele era o reino de Deus chegado, ele era o reino de Deus que havia sido prometido, agora estava numa só pessoa. E Jesus nos deixou aqui para sermos agentes do reino de Deus. Nós somos, não agentes da igreja presbiteriana do Brasil, isso é nada. Nós não somos agentes da igreja batista, ou da assembleia, ou da católica, ou da maranata, ou da adventista. Isso tudo é nada. Isso tudo é só a forma de nós nos organizarmos. Eu sou presbiteriano, meu irmão é batista, minha irmã é da Assembleia de Deus. Só a nossa forma de nos organizarmos. Nós somos todos agentes do reino de Deus. E a gente precisa, como agentes do reino de Deus, aprender com Jesus as posturas que Jesus tinha, e são tantas outras, mas nesse texto a gente para perceber que Jesus, primeiro, ele aceitava, ele recebia, ele deixava se aproximar dele os publicanos e os pecadores, os proscritos, aqueles que eram excluídos, aqueles que eram deixados, aqueles que eram largados. Jesus permitia que se chegasse nele. Pode chegar. Veja que o texto diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vocês são bem-vindos. As regras judaicas eram regras muito rígidas, e nas regras judaicas você não podia sentar com uma pessoa que era declaradamente pecadora. Você não podia sentar numa roda com pessoas que não faziam parte do culto. Você não podia sentar numa reunião com pessoas que não se diziam membros do templo. É mais ou menos como se alguém passasse numa rua e tivesse um grupo de pagode, e a gente passasse lá e visto o Júnior sentado lá. Cara do Júnior, não? Um grupo de pagode, todo mundo tomando cerveja, aquelas mulheres dançando, rebolando por ali, e Júnior sentado lá. E a gente passar por lá e falar assim: meu Jesus Cristo, o que está acontecendo? Era mais ou menos assim. No judaísmo não era autorizado as pessoas do templo ficarem sentados ou participando de reuniões, ou participando de festas, ou participando de coisinhas que tivessem aquelas pessoas declaradamente pecadoras no meio delas. E o texto fala de dois grupos específicos. Ele fala primeiro dos publicanos. Os publicanos eram, essa aqui não era nem a melhor tradução aqui, a palavra, porque tem um publicano que é um outro que vivia lá em Roma, na maioria das vezes vivia em Roma, eram cobradores de impostos. Esses cobradores de impostos normalmente eram judeus, que estavam a serviço de Roma, e as pessoas judaicas não gostavam deles, a pessoa da religião não gostavam deles, porque eles ficavam cobrando impostos muito caros, e estavam a serviço de Roma, então não iam muito com a cara dos publicanos. Os publicanos não eram bem-vindos, eles eram olhados como traidores. Mas Jesus fala: vocês podem vir também, eu quero falar com vocês também, vocês são bem-vindos aqui, vocês podem ficar por aí, não há problema não. E o texto diz dos pecadores. Os pecadores são esses que todo mundo já sabe, que não está nem aí, porque pecador todos nós somos pecadores. O problema é que naquele tempo eles se consideravam, por serem do templo, por serem da religião, diferente dos que viviam fora, e eles achavam que eles não eram pecadores como os outros. Por que Lucas faz questão de frisar aqui que Jesus deixava que publicanos e pecadores se achegassem até eles? O judaísmo foi criando uma espécie de círculo, onde traz as crianças, vamos lá, as crianças estão atrapalhando, tira esse menino daqui porque está atrapalhando Jesus de falar. Jesus fala: não tira não, deixa o menino aqui. Gente, por que vai levar? Traz o menino para cá. Aliás, vocês têm que aprender a se tornar igual ao menino, porque se vocês não forem igual ao menino, vocês não vão entrar no reino.
Os judeus tinham um problema porque no lugar do templo as mulheres ficavam num lugar periférico, porque só os homens ficavam por ali, e um rabi jamais conversava com a mulher num lugar sozinho. Jesus vai lá e conversa com a mulher samaritana e bate papo com ela. Por que tem que ser assim? As pessoas não permitiam que aleijados, cegos, algumas pessoas com hanseníase, hoje chamada, né, lepra na época, se chegassem, jamais tocar num rabi. Jesus disse: pode tocar. Por que não pode tocar? Pode tocar. Percebe isso, querido? A diferença que existe na perspectiva de reino e a perspectiva de religião. Às vezes a religião vai criando fórmulas para classificar quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, e é assim mesmo. Vai ter eleição de presbítero daqui um dia. Alguns de vocês não podem votar porque não são membros da religião. Isso aqui é uma religião. Vai ter eleição, alguns de vocês não podem votar porque vocês não são da religião. Isso é assim. O problema é quando a gente começa a imaginar que a religião serve para todas as coisas e para classificar a fé. Jesus não estava aqui falando de religião, ele estava falando do reino de Deus, e no reino de Deus, Jesus recebe todas as pessoas que quiserem parar para estar com ele, para poder se aproximar dele. Eu preciso parar para olhar para a minha igreja presbiteriana do Brasil e perceber: a minha igreja está se parecendo com o reino de Deus ou está se parecendo com o judaísmo? Eu preciso parar para olhar para a igreja presbiteriana Gileade, a igreja que eu sou pastor, e minhas filhas e a minha esposa são membros aqui. Essa igreja fica se parecendo com o reino de Deus ou fica se parecendo com o judaísmo? Eu preciso parar para olhar para a minha vida, para perceber se a minha vida está se parecendo com o judaísmo ou se parecendo com o reino de Deus. E o reino de Deus não se manifesta aqui. Aqui é religião. Aqui a gente levanta a mão, baixa a mão, senta, levanta, olha para o lado, cumprimenta, faz não sei o que, faz oração, isso aqui é religião. Agora, quando nós saímos daqui, a gente precisa parar para perceber: as pessoas podem chegar até mim? Todas? Eu posso me achegar a todas as pessoas? Ou eu sou como os fariseus e saduceus que ficam fazendo diferença entre um e outro? O texto diz que as pessoas paravam para ouvir Jesus, porque Jesus tinha o que dizer para elas. Os agentes do reino de Deus recebem, e os agentes do reino de Deus têm o que dizer a todas as pessoas. Jesus tinha muito a dizer, mas a religião da época não permitia. Um dia chamaram o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, chamaram o apóstolo Pedro, e ele foi a um lugar, e ali estavam estrangeiros, o centurião, e aí passam a palavra para Pedro. Pedro não queria ir. No primeiro momento, Pedro era o homem da religião, Pedro era o homem do templo. De repente chega alguém lá e diz assim: olha, é para você falar. Pedro nunca ia aceitar. Eu não vou na casa de um estrangeiro, porque eu sou judeu, eu não posso falar na casa de um estrangeiro. Mas Deus tinha mostrado para ele que aquele era um outro momento. Então ele vai lá, e na hora que ele chega, ele diz assim: vocês bem sabem que um judeu não pode ficar falando com um estrangeiro, porque o judaísmo daquele tempo, a religião daquele tempo era cheio dessas classificações. Eles não podiam nem falar para as pessoas, eles não podiam ensinar para as pessoas, porque o ensino deles era limitado. Então era preciso que tivesse claro na cabeça de Jesus que ele tinha que quebrar esse paradigma, porque se não quebrasse esse paradigma, a igreja não ia entender duas coisas. Primeiro, a gente não pode imaginar que o sagrado é só para os sagrados. Queridos, nós somos propriedades do sagrado, mas o sagrado não é propriedade nossa. Nós podemos ser proprietários, vamos chamar assim, nós podemos ser detentores dos valores da religião. Vota ou não vota em presbítero, isso nós podemos, mas nós não podemos ser detentores do sagrado, porque os valores do reino de Deus, as palavras do reino de Deus é para serem partilhados com todas as pessoas que quiserem ouvir. E aí por isso o apóstolo Paulo fala que a gente tem que ensinar e falar a tempo e a fora de tempo, quer ouçam ou quer não gostem de ouvir, porque nós estamos aqui para falar.
Nós estamos aqui para sairmos do culto no domingo à noite e passarmos a semana inteira vivendo como agentes do reino, nos aproximando de quem quer que seja. Nós precisamos sair daqui para ficar nos comportando fora durante a semana toda como agentes do reino de Deus, porque nós não achamos que somos sagrados e o outro profano. Nós estamos todos na terra e nós somos propriedade do sagrado e o sagrado não é propriedade nossa. Eu preciso vir à religião, sim. Eu preciso participar da religião, sim. Não para que eu esteja a serviço da religião, que a religião esteja a meu serviço, porque ela vai me animar a fé para que eu possa sair daqui e falar de Jesus a todas as pessoas, e eu vou falar de Jesus muito mais com a forma de eu viver, muito mais com a forma de eu conviver, muito mais da forma de eu tratar o outro do que com o sermão que eu fizer. Então eu preciso ser aberto, porque Jesus resolveu fazer isso. Ele dizia: pode vir, eu tenho que falar para vocês. Nós somos criados numa época que essa briguinha entre os religiosos da igreja evangélica e os religiosos da igreja católica, ou os não religiosos, as pessoas ficavam nas briguinhas, e eu me lembro de que as pessoas faziam uma discussão: a gente pode ir no casamento de fulana? Mas meu Deus do céu, porque era uma separaçãozinha boba, como se a gente fosse propriedade de uma igreja, de uma religião. O dia que nós paramos para pensar que somos propriedade de uma religião, o dia que nós paramos para pensar que o sagrado é uma propriedade nossa, e nós agora vamos discutir com quem pode, com quem não pode, com quem fala e com quem não fala, a quem ama e a quem não ama, nós estamos aprendendo direitinho qual é o valor da religião e não sabendo nada qual é o valor do reino. Jesus estava disposto a receber, Jesus estava disposto a ensinar, e Jesus estava disposto a confrontar a religião quando a religião atrapalhar o reino. Todas as vezes que a religião atrapalhar o reino de Deus, nós precisamos, no nome de Jesus, confrontar. Goste o pastor ou não goste o pastor, goste o padre ou não goste o padre, goste o papa ou não goste o papa, goste o presidente do Supremo Conselho ou não goste, goste a minha mãe ou meu pai, quem quer que seja, quando a religião confrontar o reino de Deus, nós precisamos dizer diretamente contra ela. Porque Jesus fazia parte de uma religião e nunca foi insubmisso à sua religião, mas como rabi, ele teve coragem de confrontar os dois grupos mais poderosos. O texto diz que enquanto Jesus estava fazendo isso, os fariseus e os saduceus ficavam assim: esse dá futuro não. Que mestre mais michuruca é esse? Um cara que senta para comer com pecadores, ele recebe pecadores. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que um cara que diz que é rabi, como é que um cara que diz que é filho de Deus, ele recebe pecadores e come com eles? Comer com eles era símbolo de comunhão. Não dá. Esse não dá. Eu já contei aqui que quando seminarista trabalhei numa comunidadezinha pequena, presbiteriana, e o presidente da mocidade me chamou para almoçar na casa dele, um domingo, era eu e Del, a gente já era casado, era para almoçar na casa dele, e eu falei: beleza, eu combinei. E aí logo depois um irmão cuidadoso, aquele irmão zeloso, me chamou num canto e disse: seu Luísio, eu preciso te falar uma coisa. Eu disse: pode falar. Ele falou: tu vai almoçar lá na casa de fulano? Eu disse: vou. Ele disse assim: eu preciso te contar um negócio. Eu disse: pode contar. Ele disse assim: você sabia que a mãe dele é prostituta? Eu disse: não. Ele falou: pois é. E aí eu fiquei pensando: meu Jesus, o que ele está querendo falar com isso, né? Será que ele está dizendo que eu não posso ir? E ao mesmo tempo eu parei para me perguntar: será que eu posso ir comer junto com a minha esposa, com outros irmãos da igreja, lá na casa de uma mulher que o dinheiro que ela arrecadou para poder comprar aquela comida foi arrecadado na prostituição? Será que eu posso? E aí eu olhei para ele e falei assim: você acha que eu posso ir? Ele disse: isso é uma questão tua. E eu fiquei pensando, depois eu pensei assim: mas meu Jesus Cristo,
Se eu não puder, eu não posso vir para a igreja também. Não sou melhor do que ela. Quem é melhor do que ela? Alguém aqui acha que é melhor do que aquela prostituta? Quem de nós acha que é? E aí, irmãos, a pergunta que a gente sempre precisa fazer, não é se o presidente do Supremo Concílio da minha igreja iria, não é se o padre da minha igreja iria, não é se o pastor da minha igreja iria. A pergunta é: Jesus Cristo iria? Se Jesus fosse convidado para ir à casa daquela mulher, ele iria? Iria? Claro que iria. Eu tenho dúvida se Jesus iria à casa de alguns desses fariseus e saduceus que ficavam por ali, isso eu tenho dúvida. Os fariseus eram um grupo que se formou no período interbíblico, o período do pós-exílio. Esse povo quis ser tão sério, que eles começaram a criar um monte de leis, um monte de regrinhas para poder dizer quem era e quem não era. Eles começaram a criar um monte de símbolos lá fora. A pessoa que entrava na casa tinha que tirar o sapato, tinha que beijar não sei o que, tinha que lavar a mão, tinha que cuidar, era cheio de ritos, tinha que orar a tal hora, tinha que distribuir esmola, era uma série de ritos que davam a ideia de quem era o fariseu. E alguém olhava na rua, o Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele dizia que eram mais ou menos 6.000 em Jerusalém. 6.000 fariseus, aqueles homens vestidos de um modo diferente, que davam a hora X, eles ficavam num canto orando de mão erguida, e aí você passava na rua e dizia: olha, lá está um fariseu. Eles eram poderosos no templo, eles confrontavam o governo de várias maneiras, eles eram pessoas muito respeitadas por ali. O outro grupo era o grupo dos escribas, eram pessoas que traduziam a Bíblia, e pessoas que escreviam a Bíblia, transcreviam a Bíblia, aliás, e eram pessoas estudiosas da palavra de Deus. Todas as discussões teológicas, todas as dúvidas, tudo que acontecia em Israel, era preciso perguntar para os escribas, porque eles eram muito sábios, eles eram pessoas que tinham muito conhecimento, por isso faziam parte normalmente do sinédrio, que era o conselho que julgava tudo. Jesus estava nem aí para fariseu e para escriba. O que o fariseu pensa? O que o escriba pensa? Jesus não está ligando para isso, porque ele não estava aqui para ser agente do judaísmo, ele estava aqui para ser agente do reino de Deus. Meu amado, você vai sair daqui para mais uma semana de dureza, mais uma semana de luta, mais uma semana de dificuldade. É duro, é difícil. Amanhã alguns de nós vai para o trabalho de manhã cansados, alguns de nós vai com problema com colegas de trabalho, alguns de nós vai passar para mais uma semana de luta, com tentações difíceis na nossa vida. Alguns estão com dívidas, alguns estão com problemas, alguns têm que aguentar um chefe ruim, chato, alguns estão com muitas dificuldades, e é assim mesmo. Aqui tudo é muito legal, mas a gente sai daqui não para ser agentes da igreja presbiteriana ou da igreja que você frequenta. Você sai daqui para ser agente do reino de Deus. E o agente do reino de Deus, ao olhar para Jesus, aprende a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não saia daqui separando quem pode ou quem não pode chegar perto de você, porque você não é melhor do que ninguém. Tem alguém na família que eu não gosto, aprenda a gostar. Tem alguém que eu não estou com disposição, aprenda a dispor-se, porque nós somos agentes do reino. Eu preciso aprender a sair daqui, e a religião ajuda nisso, da gente chegar aqui e cantar uma música como foi cantada aqui: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, coração disposto a perdoar. Eu saio daqui como agente do reino, você aqui é agente do reino. Você vai sair daqui para ser uma bênção onde estiver. Você vai sair daqui para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção no seu bairro, para ser uma bênção no seu trabalho. Você vai sair daqui para abençoar. Não saia separando pessoas. Aprenda a sair daqui falando do amor de Jesus por onde você for, das mais diferentes formas. E às vezes a mais diferente forma não é com palavra, é com gesto. E todas as vezes que for preciso você confrontar a instituição, por amor a Jesus, faça.
Você não foi chamado para obedecer a igreja presbiteriana acima de tudo, você foi chamado para obedecer Jesus acima de tudo, e a igreja presbiteriana foi chamada para obedecer Jesus acima de tudo. Porque nós não devemos amar o sistema religioso de Deus. Nós devemos amar e nos submeter ao Deus do sistema religioso. Eu preciso fazer com que a minha vida seja útil nas mãos de Deus. Se o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, que eu tenho profunda admiração por ele, não ficar nem sabendo, eu não estou nem aí. E se ele não estiver gostando, também não, porque eu não sou servo dele. Se a igreja presbiteriana daqui não tiver servo, não tem nem aí. Nós somos agentes do reino de Deus. E eu preciso tomar a decisão no meu coração de olhar para Jesus e perguntar: Jesus iria? Jesus faria? Jesus receberia? Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela vem atrás de Jesus, 12 anos, sem poder tocar ninguém, porque aquela mulher não podia tocar ninguém, qualquer pessoa que ela tocasse era considerada impura, e ela vem escondida no meio da multidão, tocando pessoas ali, ela está fazendo uma coisa errada, e ela vai tocar na roupa de um rabino, ela vai tocar na roupa de um mestre, ela sabe que está fazendo uma coisa errada. Na hora que ela toca, Jesus diz assim: alguém me tocou. E a mulher vai calar-se, coitadinha, porque ela tinha feito uma coisa errada, mas Jesus estava abençoando, Jesus estava liberando poder, porque Jesus não separa quem toca e quem não toca. Ele está no tempo da graça, e nós somos alvos da graça e agentes da graça. Que a gente possa sair daqui com muita disposição no coração, de dizer: eu quero, nessa semana, ser agente da graça de Deus, porque nós recebemos o ministério da reconciliação.